Subiu para 3 o número de contaminados pela variante Ômicron no Brasil. Todos os casos em São Paulo. E você vai ver também. Começou hoje, quase 9 anos depois, o julgamento dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss. Japão suspendeu as reservas de voos por causa da variante Ômicron. Depois da confirmação de um caso de Covid-19 a bordo, passageiros de cruzeiros são ilhados na Argentina. E atenção, motoristas! IPVA vai ficar mais caro em 2022. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. São Paulo confirmou hoje o 3º caso da variante Ômicron no Brasil. O sequenciamento genético positivo para a cepa é de um passageiro da Etiópia que desembarcou aqui no Brasil no final de novembro. Ele passa bem. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo anunciou a confirmação do 3º caso da variante Ômicron no Brasil. O passageiro da Etiópia desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado, quando testou positivo para a Covid. A amostra foi então sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Secretaria da Saúde, o homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. Ele foi vacinado com as 2 doses do imunizante da Pfizer. O paciente está em isolamento domiciliar e é acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local onde reside. O Instituto Adolfo Lutz já havia confirmado os 2 primeiros casos de contaminação de Covid pela variante. Um casal de missionários brasileiros que moram na África do Sul e vieram para São Paulo visitar familiares que residem na zona leste da capital paulista. Como eles não moram no Brasil, não tinham registro de vacinação contra a Covid no estado de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o casal recebeu a dose única da vacina da Janssen na África do Sul. Eles também estão em isolamento com sintomas leves e são monitorados pela Prefeitura de São Paulo. O Brasil registra uma média de 2.882 mortes por milhão de habitantes. Vamos agora dar uma olhada nos números da pandemia no país. O Brasil contabilizou mais 305 novas mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 614.681 vítimas da doença no país. O governo também registrou 9.710 novos casos em 24 horas. São mais de 22 milhões e 94 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 231 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 31º dia seguido. Com uma variação negativa de 6,21% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 9.182 novos registros diários, com uma diminuição de 13,13% em relação a 2 semanas, apresenta a tendência de estabilidade. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, 8 estados apontaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rondônia e Roraima. Já em estabilidade, agora estão 9 estados: Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. 8 estados apresentam queda: Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Não divulgaram os dados o Acre e o Distrito Federal. 309.486.000. Esse é o número de doses de vacinas que já foram aplicadas aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 159 milhões e 37 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,55% da população, enquanto mais de 133.911.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 62,78% da população que está com o esquema vacinal de 2 doses completo. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 16.537.000 pessoas, 7,75% da população.
E o Japão suspendeu as reservas de voos por causa da variante Ômicron, que se espalha pelo mundo. Já a China paralisou nesta quarta-feira as importações por ferrovias por causa de um novo surto de Covid-19. O Japão suspendeu durante pelo menos um mês as novas reservas de voos de entrada no país. O governo ignorou a recomendação da Organização Mundial da Saúde de não proibir viagens devido à nova variante Ômicron da Covid-19, que foi detectada em mais países nas últimas horas. O anúncio aconteceu pouco depois da detecção de um segundo caso da nova cepa no país asiático. O surgimento da variante, aparentemente mais contagiosa e com múltiplas mutações, gerou uma reação de pânico de vários governos que adotaram novas restrições e limitações de viagens. Também nesta quarta-feira, uma cidade do norte da China, na fronteira com a Rússia, paralisou as importações por ferrovias, incluindo as de carvão e madeira. A medida foi adotada devido a um novo surto de Covid-19. As autoridades de saúde registraram 91 casos nos arredores de Manzhouli, uma cidade de 231 mil habitantes na província de Mongólia Interior. Mais de 65% do comércio entre a China e a Rússia transitam pelo local. Após dezenas de casos detectados nos últimos dias, as autoridades locais decretaram confinamentos e restrições de viagens. A paralisação das importações de carvão acontece depois de meses em que a China sofreu com a escassez deste combustível fóssil, o que chegou a provocar o fechamento temporário de fábricas. A Alemanha teve hoje o maior registro diário de mortes por Covid desde fevereiro. Foram 448 óbitos em 24 horas. E o governo da Grécia anunciou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 aos maiores de 60 anos no país. A partir do dia 16 de janeiro, aqueles que não tiverem se imunizado vão precisar pagar uma multa de 100 euros, equivalente a cerca de R$ 632. Por lá, o índice de pessoas com esquema vacinal completo é de 61%. O número de habitantes dessa faixa etária 60+, que não tomaram nenhuma dose da vacina anti-Covid, chega a 520 mil. Enquanto o coronavírus volta a avançar em vários países, membros da OMS se reuniram para tentar encontrar um caminho para lutar de forma mais eficiente contra futuras pandemias. Após reunião excepcional de 3 dias da Assembleia Mundial da Saúde, por decisão unânime aprovada por 194 estados integrantes da OMS, foi firmado o compromisso comum para reforçar a prevenção, a preparação e combater futuras pandemias. A decisão que acabamos de tomar é uma vitória para todos nós, para o multilateralismo e a saúde global, mas exigirá boa vontade de todos para sua rápida implementação. Demos ao mundo um sinal de que podemos nos comprometer com a ação. Um caminho claro que, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade se necessário. O texto foi proposto por dezenas de países, incluindo os membros da União Europeia e os Estados Unidos. Agora, os membros da OMS devem abordar a elaboração do marco jurídico e decidir se o instrumento internacional será vinculante ou não. E uma boa notícia, o processo para autorizar o primeiro tratamento oral contra a Covid nos Estados Unidos está avançando. Os comprimidos são do laboratório Merck. O Molnupiravir, já licenciado no Reino Unido, promete reduzir em 30% a taxa de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco quando tomado logo após contrair o vírus. Há esperanças de que o tratamento seja mais eficiente do que anticorpos monoclonais ou vacinais, porque não tem como alvo as proteínas em constante mutação na superfície do vírus. Mas o comitê expressou preocupação sobre outros possíveis efeitos colaterais, além de diarreia e tontura, danos ao DNA que podem levar ao câncer ou prejudicar os espermatozoides. A Agência de Alimentos e Medicamentos americana disse que esse efeito foi insignificante em estudos realizados com ratos. Os Estados Unidos devem conceder uma autorização de uso emergencial em breve.
Depois de quase 9 anos de espera, começou hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o julgamento dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Eles respondem pelas mortes de mais de 200 pessoas. Os 4 réus da tragédia que aconteceu em janeiro de 2013 são os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e os integrantes da banda Gurizada Fandagueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão. Eles respondem pelos crimes de homicídio de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 636 pessoas por dolo eventual, ou seja, com risco de matar com suas ações. 7 pessoas escolhidas entre 150 jurados previamente sorteados devem ser os responsáveis pela decisão final. No julgamento, os 14 sobreviventes do incidente e 19 testemunhas vão ser ouvidos e questionados pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação e pela defesa. Por último, os réus também devem ser interrogados seguindo os mesmos critérios. Após os interrogatórios, começa a fase de debates, em que as partes sustentam suas teses diante dos jurados. Ao final, o juiz pergunta a eles se estão habilitados para julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Caso não haja dúvidas, inicia-se a votação. Em caso de condenação por parte do júri, o juiz fica responsável por fazer o cálculo das sentenças. A expectativa é de que o júri dure cerca de 15 dias. As sessões devem acontecer todos os dias, inclusive aos finais de semana, sempre entre as 9 da manhã e 11 da noite. O mês de novembro terminou com chuvas abaixo da média em todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. O volume total de água acumulado é baixo e pode apontar para uma nova crise no ano que vem. A falta de chuvas preocupa os especialistas. Novembro teve chuvas abaixo da média em todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. O Cantareira fechou o mês com 26% de seu volume. E o volume está abaixo dos 31,8% do mesmo dia, 30 de novembro de 2013, um ano pré-crise hídrica. A Sabesp já está adotando a redução da pressão nas casas por um período maior. Apesar disso, não há perspectiva de melhora significativa na disponibilidade de água até a metade de 2022. Além do Cantareira, outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram volume de água abaixo da média. São Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Juntos, eles abastecem 21 milhões de pessoas. Para ser considerado normal, o volume do manancial tem de estar com pelo menos 60% de sua capacidade. E você vai ver depois do intervalo, IPVA fica mais caro em 2022. Aumento nos preços dos carros novos e usados é o grande vilão dos motoristas. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Um navio de cruzeiro está isolado na Argentina. Buenos Aires ordenou o confinamento de todos os passageiros da embarcação que saiu de Cabo Verde depois da confirmação de um caso de coronavírus. A medida tem como alvo impedir a entrada da variante Ômicron. O Hamburgo, com bandeira das Bahamas, chegou ao porto da capital argentina na última sexta-feira com 170 passageiros e 156 tripulantes. Agora está em alto mar, na região da Baía do São Borombão, localizada a cerca de 280 quilômetros ao sul de Buenos Aires. Os testes de PCR realizados no sábado nos outros passageiros e tripulantes deram resultados negativos. O Ministério da Saúde argentino ressaltou que Cabo Verde fica localizado a mais de 600 quilômetros do continente africano e que a situação epidemiológica no país é favorável, com uma média semanal de 5 novos casos do vírus. O destino do cruzeiro é Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Depois de uma espera recorde, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, está sendo finalmente sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mendonça foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. André Mendonça,
O nome apontado como terrivelmente evangélico que Bolsonaro prometeu indicar ao Supremo. Ele pode assumir a vaga que era ocupada pelo ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho. Mendonça teria prometido ao presidente representar um ideal cristão na Suprema Corte. Em sua fala inicial na sabatina, o ex-ministro comentou sobre religião e sua atuação como pastor, mas garantiu compromisso com o Estado laico e a liberdade de religião. Ele ainda ressaltou que estava comprometido com a democracia e a defesa do Estado democrático de direito. Em primeiro lugar, me comprometo com a democracia e a defesa do Estado democrático de direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Seja a partir da construção histórica na Inglaterra, seja a partir das revoluções liberais na França e nos Estados Unidos no século XVIII. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Após a sabatina na CCJ, a comissão emite um parecer ao plenário do Senado, onde todos os senadores decidem se a indicação do presidente da República pode realmente acontecer. O candidato a ministro precisa ser aprovado pela maioria absoluta da Casa, ao menos 41 dos 81 senadores. A cidade do Rio de Janeiro recebeu cerca de 160 mil doses da vacina contra a gripe comum. A chegada da nova remessa permite a retomada da vacinação da população que precisou ser suspensa por falta do imunizante. A previsão é de que até às 2 horas da tarde de hoje, daqui a pouquinho, todos os pontos de vacinação estejam abastecidos com a vacina. Por conta do aumento expressivo do número de casos de contágio pelo vírus influenza A, a Prefeitura do Rio tem convocado toda a população a se vacinar contra a gripe. E o motorista deve pagar mais pelo IPVA em 2022. A alta do preço de carros novos e usados é o vilão, o grande responsável do aumento no valor. Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos vão enfrentar um novo desafio. O imposto sobre propriedades de veículos automotores deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização dos preços dos carros. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, que não foi reajustada, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIPE ou da nota fiscal de compra no caso dos veículos 0 km. Diferente da lógica de anos anteriores, ambos acumulam uma expressiva valorização em 2021. No último dado disponível da FIPE, o preço dos usados subiu mais de 31,8% em 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19,3%. A valorização é resultado da baixa produção de automóveis causado pela pandemia do coronavírus. As medidas de isolamento social demandaram a paralisação tanto de linhas de produção de veículos como de insumos. Com isso, houve um aumento de custo de produção junto com uma redução da oferta. Os estoques de novos baixaram nas concessionárias e aumentou a procura por usados. Com o aumento de preços, sobe junto a base de cálculo do IPVA de 2022. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, deve divulgar nesta quarta-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para mais de 3 milhões de estudantes em todo o Brasil. Os alunos que não fizeram o exame por conta de problemas logísticos ou que estavam com suspeitas de infecção por doenças contagiosas têm só até o dia 3 de dezembro para fazer o pedido de reaplicação da prova. Depois do Hospital Universitário, agora a Santa Casa de Campo Grande também precisa com urgência de doação de leite materno. Isso porque aumentou o número de partos prematuros e o estoque nessa época do ano fica ainda mais baixo. Vamos ver. É considerado prematuro o bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação. Quando sobrevivem, essas crianças correm sério risco de ter a saúde debilitada, atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral e distúrbios de aprendizagem. A maior causa de prematuridade realmente é a situação materna de infecção,
né? Então, a grande parte é de uma doença em que a gente consegue controlar num pré-natal, né, adequado, de segmento justo. Claro que tem uma minoria que é dependente de uma situação materna, né, mas que mesmo assim a gente pode prolongar o máximo possível do nascimento dessas crianças. O Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas no mínimo 6 consultas antes do parto, uma ainda no primeiro trimestre de gravidez. A gente vem ainda com reflexo do que a pandemia nos trouxe, né? Ela nos trouxe o afastamento realmente dos agendamentos das mães nas redes de saúde, essa dificuldade, né? As mães que acabaram se envolvendo em outras situações de demanda, às vezes uma demanda social, né, que elas precisam atender. Então a gente acabou tendo agora esse reflexo das crianças que estão nascendo mais precocemente. O fato é que o número de partos prematuros aumentou muito na Santa Casa de Campo Grande, situação que levou os médicos da linha pediátrica e neonatal a promoverem um evento para debater a prevenção da prematuridade, que tem várias consequências. O aumento dos partos prematuros reflete diretamente no estoque do banco de leite humano. É que na maioria dos casos, as mães não conseguem produzir leite suficiente para os seus bebês e os prematuros dependem desse alimento para sobreviver. O estoque é suficiente para atender os bebês que estão internados, mas o banco de leite trabalha sempre no limite e há uma preocupação com o mês de dezembro, quando normalmente caem as doações. Dezembro é o período de Natal, né, com datas comemorativas, as pessoas acabam mesmo se envolvendo nessas questões e a gente percebe uma baixa demanda mesmo das doações. O leite humano, ele salva vidas, ele faz parte do tratamento do bebê, né? Tanto que, eu não sei se as pessoas têm conhecimento sobre a colostroterapia, é aquele bebê que recebe o primeiro leitinho da mãe nas primeiras horas de vida, de tão importante que é esse leite para esse neném. Então, ele é parte do tratamento, ele realmente salva vidas. O Rally Dakar, o mais popular do esporte a motor, será realizado no início do próximo ano, na Arábia Saudita. A rota foi divulgada e os ex-campeões e talentos recém-chegados estão se preparando para a competição. Essa é a terceira edição do evento no país. Os 1.065 competidores, divididos em 578 veículos, vão percorrer a distância de 8.375 quilômetros nesse período. O rally terá início com um prólogo em Jeddah, no dia 1º de janeiro, que define a ordem de largada para a primeira etapa, que começa e termina em Rail. A etapa seguinte é em direção a Al-Aitauia. Na primeira parte do percurso, conhecido como maratona, os competidores não podem receber assistência externa. A segunda parte será de 554 quilômetros até Al-Qaisumah, antes de partirem para a capital saudita Riad, que também cedia o dia de descanso. A segunda parte do rally passa por várias cidades sauditas até chegar em Jeddah, que curiosamente também será sede da próxima etapa de Fórmula 1 no dia 5 de dezembro. Uma novidade na edição de 2022 do Dakar é que a prova contará pontos para o Mundial de Rally Cross Country da FIA. A inserção do Dakar no Mundial permite, por exemplo, que competidores que abandonaram o rally possam retornar a competir no dia seguinte. O Dakar 2022 será realizado entre os dias 1º e 14 de janeiro. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.